Olá, gente, boa noite. Já estamos ao vivo, online, para a nossa terceira aula da nossa escola Casa do Pão. Semana passada a gente viu a igreja reformada, né, a reforma protestante propriamente dita. Vimos como que Lutero e os demais protestantes entenderam algumas questões, como eles divergiram em algumas questões e como eles erraram em algumas questões também. Assim como a Igreja Católica Romana, ao longo da Idade Média, punia as pessoas consideradas hereges com morte, com perseguição, nós vimos que os protestantes, os Calvino, Zwingli na Suíça, fizeram o mesmo com os anabatistas, com aqueles grupos, aquele grupo de cristãos que discordaram deles em vários pontos, né? Sobre a questão do batismo infantil, por exemplo, e aí a punição para eles era afogamento. É uma crueldade sem tamanho. Matavam os anabatistas por afogamento para mostrar para eles que eles iriam fazer o terceiro batismo, porque eles estavam sendo acusados de batizar duas vezes, né? Porque os anabatistas recusavam o batismo infantil. E aí as pessoas que chegavam nas igrejas deles, eles batizavam elas na fase adulta, como era na Bíblia, né? No princípio. E aí os reformadores fizeram isso com eles. Então nós vimos alguns erros, alguns acertos da reforma. E hoje nós vamos entrar na Idade Moderna, que vai do período de 1648 até 1914, né? Como eu falei na primeira aula, gente, essa é uma divisão puramente didática. Existem alguns períodos que dá para a gente marcar alguns pontos, mas estudar história, geralmente muitas coisas acontecem ao mesmo tempo, então algumas divisões que a gente faz é para questões didáticas, mas não quer dizer que cronologicamente aconteceram exatamente naqueles períodos. Às vezes a gente volta alguns anos para falar de um outro assunto, enfim, assim a aula fica mais produtiva, né? Então, hoje nós vamos entrar na Igreja Moderna e, como introdução, a gente precisa lembrar o seguinte: no Renascimento, lá, acho que a gente viu na segunda aula com os pré-reformadores, no início do século XIV, século XV, século XVI, começou a surgir a crítica, né, o senso crítico, a coragem de questionar as instituições de poder já estabelecidas naquele momento, que no caso era o Estado e a Igreja, né? Que eles estavam muito unidos. E depois, no século XVIII, especificamente, que tem um boom do Iluminismo, que é o auge desse movimento que começa lá no Renascimento, e aí o forte do Iluminismo será a razão. O ser humano vai voltar para a razão, ele vai dar muito mais valor à razão. E aí o que acontece? As igrejas reagem a esses movimentos, né? A gente pode ou ignorar ou interagir com algumas expressões culturais. E algumas igrejas abraçaram esse movimento de crítica, de razão, de racionalismo, né? E outros rejeitaram, né? São chamados fundamentalistas. E aqui é uma foto, quem está acompanhando aí no YouTube depois, na gravação, aqui é uma foto no YouTube da Igreja Pão da Vida. A gente disponibiliza essa aula gravada com os slides, viu, gente? Então, se você está me assistindo aqui pelo Instagram, depois lá no YouTube da Igreja Pão da Vida fica disponibilizado essa aula com os slides, tá bom? Aqui é uma explicação, né, pedagógica de como a igreja vai decaindo teologicamente, moralmente nesse momento. E
ali a gente vê o cristianismo, e aí começam a negar algumas coisas, né? A infalibilidade da Bíblia, o homem não foi criado à imagem de Deus, aí nega-se os milagres, nega-se o nascimento virginal, nega-se a divindade, nega-se a expiação de Jesus, nega-se a ressurreição. Por fim, resta o agnosticismo. Eu colocaria aqui antes o deísmo, que nós vamos estudar hoje. O deísmo, que é uma variação do teísmo, né? E por fim chega-se ao ateísmo, né? Então é isso que vai virar a teologia liberal, que é o que nós vamos estudar agora, nesse momento. E para chegar na teologia liberal, algumas coisas começaram a acontecer. Então, por exemplo, a primeira coisa que aconteceu, o primeiro fenômeno no mundo das ideias que aconteceu, foi o surgimento do deísmo. O deísmo nada mais foi do que a reação da teologia ao racionalismo. Nesse momento começa-se a dar muita ênfase à razão. Então, a teologia começa a responder isso. Então, eles começam a reagir a isso, e uma das reações é o surgimento do deísmo. Por quê? Porque a sociedade nesse momento estava experimentando um avanço científico muito grande. Muitas descobertas inéditas há milênios estavam sendo feitas agora nesse momento. Por exemplo, o geocentrismo aristotélico, ptolomaico, que tinha mais de 1.400, mais de 1.000 anos, né, nesse caso aqui um pouco mais de 1.000 anos, que reinava nas ideias da sociedade. O que é o geocentrismo? Que a Terra está no centro do universo e tudo orbita em torno dela. Isso é o geocentrismo. E Ptolomeu e Aristóteles já defendiam essa ideia. E agora, o que acontece? Começam a surgir novas formas de observação, eles começam a criar lunetas mais potentes, começam a observar melhor os céus, a física, a astronomia começa a evoluir muito. E aí Copérnico surge com um movimento, com uma ideia nova, o modelo heliocêntrico, em que o Sol está no centro e a Terra orbita o Sol. Então, a princípio, ele imaginava que era uma órbita perfeita, né? Um círculo perfeito. Depois foi se aprimorando um pouco e perceberam que era uma elipse, e isso explicava melhor o porquê do inverno, né? O solstício, a inclinação da Terra, a distância do Sol em algum momento mais distante e outro momento mais próximo. Então, tudo isso foram mudanças bruscas, absurdas no modelo de pensamento. E um pouco depois a gente tem Newton também, né? Depois de Copérnico a gente tem Isaac Newton, aí já no campo da física, trazendo a teoria da gravitação universal, né? Da gravidade. Isso também explicou muito bem o movimento dos corpos, explicou como os corpos se movimentavam no espaço e no tempo, né? E olha o que Newton disse, que a gravidade explica os movimentos dos planetas, mas não pode explicar quem colocou os planetas em movimento. Deus governa todas as coisas e sabe tudo o que é e o que pode ser feito. Então olha que interessante nessa fala de Newton. O deísmo é uma ideia filosófico-teológica que não rejeita Deus, ele apenas diminui a ação de Deus no mundo. Para o teísta com T de tatu, Deus é transcendente e é imanente também, ou seja, ele está além do mundo, ele criou todas as coisas, ele está além do mundo material, ele transcende tudo, mas ele também é imanente, ele interfere no mundo. Ele criou o ser humano, ele opera milagres, ele responde orações, ele dá profecias. Isso é o teísmo. Deus intervém, né? O Francis Schaeffer, um famoso teólogo e apologeta cristão, escreveu um livro chamado Deus que Intervém. Essa é a essência do teísmo. O deísmo vai dizer que não, Deus, na verdade, ele apenas
criou o mundo. Ele apenas criou o mundo com leis físicas bem ajustadas e deixou o mundo rodar por conta própria. Então Newton não negava a Deus, mas eles começam, os deístas começam a tirar um pouco da intervenção de Deus no mundo. Então, nesse momento, estava havendo mudanças radicais, coisas que as pessoas acreditavam há milênios estavam caindo por terra. Isso começou a mostrar que, poxa, a igreja, naquele momento, a Igreja Católica Romana, interpretando erroneamente alguns salmos, e não porque a interpretação foi errada, mas porque a Bíblia não foi escrita com objetivo científico. Ela pode conter verdades científicas, mas ela não foi escrita para isso. Então a igreja naquele momento, alguns salmos que dizia, por exemplo, que a terra estava firme e não seria abalada, o Salmo 90, se eu não me engano, fala isso, eles acreditavam que aquilo ali estava querendo dizer que a Terra não se movimentava. E muitos resistiram a essas novas ideias do heliocentrismo por causa dessas interpretações literalistas da Bíblia. E usando um livro que não foi escrito para isso e ainda fazendo uma leitura equivocada. Então é um erro duplo, E então estavam havendo mudanças radicais. Isso começou a colocar uma dúvida nas pessoas com relação à autoridade da igreja. Então a igreja que dizia ser a detentora da verdade, trazer a revelação de Deus para o ser humano, com essas novas descobertas, com essas evidências empíricas, as pessoas começaram a olhar e falar assim, olha, talvez a igreja esteja equivocada. Isso começou a minar a autoridade da igreja. E com isso vem um novo critério de descoberta da verdade. Antes, o pensamento humano ele baseava-se na dedução e na especulação filosófica. Na dedução é aquele argumento, como fala aqui nessa foto do Francis Bacon, a dedução é o que vai do geral por particular. É o que faz afirmações gerais e depois vai afunilando para afirmações particulares. Por exemplo, todo corvo é preto. Então é uma afirmação geral. Eu estou afirmando que todos os corvos são pretos. E aí eu falo que alguém encontrou um corvo. E aí a dedução lógica daquilo é aquele corvo que foi encontrado também é preto. Porque se do geral todos são pretos, alguém encontrou um corvo, logo ele é preto. Então esse é o argumento dedutivo, que reinou até na Idade Moderna. Na Idade Clássica e na Idade Média, Foi o modelo de filosófico de descoberta da verdade utilizado até então. Depois, nesse momento, com Francis Bacon, com a escrita do Novo Órgano, um livro que ele fala sobre esse novo método de experimentação, essa nova forma de descobrir a verdade, baseada na observação, na experimentação e na prova matemática, que também era usada como argumento, muda-se agora para a indução e experimentação. Então a gente vai partir do particular para o geral. A gente vai estudar as coisas específicas e universalizar depois que a gente tiver bastante evidências isoladas. Então começa a mudar radicalmente o modelo de pensamento. E aí, olha só que interessante essa citação. O princípio das leis naturais, descobertas pela razão, sempre tem a razão, foi aplicado a muitas outras áreas do conhecimento, como da ciência, política, da economia e da religião. Então, quando a gente vai olhar os pensadores dessa época, o surgimento da filosofia política, por exemplo, eles vão aplicar essas ideias à filosofia política, Eles vão aplicar essas ideias na economia. Então, o Adam Smith, o pai da economia, do liberalismo, da economia moderna, eles vão usar essas ideias de ordem fixa, de que existe uma ordem fixa na realidade determinada e que se a gente aplicar isso em qualquer área do conhecimento, isso vai funcionar. Isso também foi aplicado à religião. Por isso surge o deísmo, porque
Porque o deísmo é a ideia de que Deus é apenas a causa primeira de todas as coisas. Ele existe, porém ele apenas criou o mundo e deixou o mundo rodar por conta própria, como se fosse um relógio. Ó. Imagina um relojoeiro, ele é inteligente, ele é o design do relógio, ele pensa no relógio, ele estrutura, ele cria, ele coloca todas as coisas em perfeita ordem para funcionar, dá corda e deixa ele rodar sozinho. Então isso deu origem até a um livro. Essa é uma analogia usada por um teólogo chamado William Paley, que ele usa essa analogia, e depois um ateu vai escrever um livro chamado Relojoeiro Cego, tentando mostrar que toda a ordem, toda a complexidade do mundo é guiada pelos genes, né, cegamente. É o Richard Dawkins. E então essa é a ideia do deísmo. Deus apenas criou o mundo e deixou ele por conta própria. Ele é só transcendente, ele não é imanente, ele não influencia no mundo. Então, com essa nova ideia, o que se rejeita? Os milagres são rejeitados, porque se Deus não intervém, se as coisas que acontecem são apenas naturais, não existem milagres sobrenaturais. Exclui-se também, rejeita-se a Bíblia como revelação de Deus, porque se Deus está fora do mundo e é transcendente, ele não fala diretamente com o ser humano, ele está distante do ser humano. Então a Bíblia é um livro humano, de pessoa que expressa os seus sentimentos, que expressa as suas experiências subjetivas, não é uma revelação objetiva vinda do alto. Rejeita-se também a profecia, ou seja, se Deus está fora do mundo, se ele é só transcendente, ele não fala, ele não prevê o futuro para algumas pessoas, ele não dá previsões para algumas pessoas. Rejeita-se também a ideia da providência, porque se Deus não intervém, ele não guia o mundo com ações diretas, né, com a providência dele, intervindo em alguns momentos na realidade ou não intervindo. Né? E por último, rejeita-se Cristo como Deus, porque Cristo é só um homem. Essa foi uma ideia desenvolvida na cabeça dos deístas e depois da teologia liberal. Essa foi uma ideia que se desenvolveu ao longo da história da igreja, principalmente no Concílio de Nicéia em 325. Mas isso já é amplamente evidenciado de que é falso, né? Quando a gente vai ver evidências de muito antes de 325, desde o início da história da igreja, as primeiras cartas de Paulo foram escritas ainda no século I, os pais da igreja escreveram no final do século I, início do século II, a divindade de Cristo já era algo estabelecida, já no início da igreja, assim como a Bíblia relata, né? Então isso é claramente falso. E aí cria-se essa divisão que eu já estou dizendo, né, da transcendência e da imanência. Deus é só transcendente para o deísmo e não imanente, como o teísmo acredita, que ele é transcendente e imanente. No deísmo, ele é só transcendente. Então essa é uma primeira mudança, um pouco mais sutil, mas que começa a mostrar uma mudança de um paradigma. Então, aquelas ideias modernas de racionalismo, de senso crítico, começa a ser aplicado na religião, e isso começa a ser mudado de algumas ideias. Por isso que eu colocaria o deísmo lá naquela foto antes do agnosticismo, porque o agnosticismo diz que não sabe se Deus existe. O deísta afirma que Deus existe, só que ele não intervém. Então, antes do agnosticismo, teria que ter o deísmo aqui. E o próximo passo é o iluminismo, que vai ser o auge desse movimento renascentista, essa adoração, né, a gente pode dizer assim, a adoração à razão. E é um movimento que dura aí do século XVII até o século XX, segundo alguns autores, que o iluminismo é o quê? Ele se baseia na concentração da razão humana e sua autoridade sobre a tradição e a fé, pela uniformidade da natureza, lembra de Newton? Pela uniformidade da natureza, em vez de controle e das intervenções sobrenaturais. E o progresso inevitável, progresso também é uma palavra-chave para o iluminismo, o progresso
inevitável da humanidade pela educação, razão e ciência. Então isso é o resumo do que é o pensamento iluminista. Começa-se a separar fé e razão, eles começam a querer trazer a ideia de que fé é algo totalmente contrário à razão, que fé é irracional, e essas palavras são chaves, né? Razão humana, uniformidade da natureza, porque lembra que Newton desvendou a ordem que está por trás da física dos corpos, que eles se movimentam. Se você aplica uma força, ele aplica uma força contrária, ele tem uma tendência de permanecer em movimento contínuo, uniforme, a não ser que outra força atua nele. Então foi se descobrindo como o mundo funciona por si mesmo, sozinho. E aí começou a ter a ideia de que Deus deu corda e deixou as coisas funcionarem. Até então, Deus ainda está ainda está na cabeça das pessoas nessa época, né? E o que o iluminismo entendia também? Que a Idade Média era, por isso que é chamada de Idade das Trevas. O próprio termo Idade Média é um termo pejorativo criado pelos iluministas. Por quê? Porque eles queriam voltar aos clássicos. Então, Sócrates, Platão, Aristóteles, os gregos estão aqui até o século V, a Idade Média está aqui no meio, até 1500, e depois veio o Renascimento, que é exatamente o termo para renascer o período clássico, renascimento, a busca do período clássico. Então o Renascimento e o Iluminismo são movimentos que buscavam retomar essas ideias antigas, gregas, e por isso era chamado de Idade Média, e o outro termo mais pejorativo ainda é a Idade das Trevas, né? Porque na cabeça deles a igreja estava obscurecendo o conhecimento, impedindo o conhecimento. Isso partes é verdade, mas em vários pontos também é falso, porque a igreja financiava pesquisa. A maioria das brigas da igreja com os cientistas, com os filósofos, não eram por questões de avanço de conhecimento, mas eram por questões teológicas, por causa do entendimento deles, e não porque eles não queriam que o conhecimento avançasse, né? São duas coisas diferentes, mas isso é colocado como isso é uma falácia muito usada hoje pelos céticos, e que tem pouco fundo de verdade, mas não é de todo verdadeiro. E eles acreditavam que a modernidade, que é regida pela ciência, estava trazendo a luz. Então essa foto aqui retrata como eles viam o período da Idade Média, um período cinzento, um período onde havia o controle absoluto da igreja. Isso eles têm razão, né? A igreja controlava todas as áreas da sociedade. Isso tem um lado negativo, mas também tem um lado positivo, de que isso manteve um pouco a estrutura social da Idade Média, porque a Idade Média começa com o fim do Império Romano e com as invasões bárbaras. Então o Império Romano estava se desfazendo naquele momento. Então a igreja foi o único local onde houve um pouco de coesão social. Depois, ao longo da Idade Média, principalmente na Alta Idade Média, a partir do século IX, X, com a corrupção do papado, isso foi piorando, sim. Porém, analisando como um todo, se não houvesse a igreja, talvez o problema seria maior, né? Então isso que os iluministas acreditavam. Olha só que interessante essa afirmação do Alexander Pope, um iluminista clássico. A natureza e suas leis estavam envoltas em trevas. Disse Deus, haja Newton, e tudo se fez luz. Então ele fez uma analogia com o livro de Gênesis, né? A criação, de que Deus disse haja luz e houve luz. Então ele estava dizendo que a natureza estava envolta em trevas. Aí a questão das trevas, né? Novamente. E aí Deus chamou Newton e Newton trouxe luz. Então essa é uma clássica afirmação iluminista. E o filósofo que mais expressa o pensamento iluminista é o filósofo Immanuel Kant. E ele tem uma afirmação, ele diz o seguinte, ele resumiria o iluminismo com a afirmação, pense por si mesmo. Então,
Aí, na cabeça dos iluministas, é uma tentativa de abandonar. O Kant tem inclusive um texto que ele escreve falando da maioridade. Então, na cabeça deles, o ser humano era um bebê no período clássico, era um adolescente na Idade Média, e agora ele estava chegando à fase adulta, que ele estava se desvencilhando dos mitos, da religião, da filosofia, estava alcançando a maturidade. Essa era a ingênua visão iluminista. E por quê? Porque não enxergava os limites da razão também, até então, né? Mas Kant começou a mostrar um pouco isso. Ele, por exemplo, escreveu um livro chamado A Crítica da Razão, tem a razão prática, e ele começa a mostrar um pouco dessa limitação, mas ainda assim com uma visão muito positiva. Até que depois vai surgir um movimento filosófico chamado positivismo, que é a crença que a humanidade só está avançando para frente sempre. O conhecimento está se acumulando de forma positiva, né? E Kant dizia isso: pense por si mesmo, você não precisa de outros que pensem por você, você é capaz de pensar por si mesmo, né? Essa é uma visão iluminista. E ele reduziu a religião à ética, não a afirmações sobre a realidade, que podem ser falseadas, né? Analisadas e decididas se são falsas ou verdadeiras. Mas ele estava colocando agora a religião apenas no campo da ética. As questões de fato, elas são da área da ciência. A religião, ela lida apenas com valores, né? Então ele falou que religião se resume à ética. E ele acreditava que o cristianismo era simplesmente viver de acordo com os deveres racionalmente discerníveis. Então essa era uma visão clássica do iluminismo, e que depois nós vamos ver que a teologia liberal vai continuar com essa ideia de dividir, de manter a religião na área dos valores e a área dos fatos deixar para a ciência. Então os teólogos liberais vão manter essa ideia. Depois do iluminismo veio um outro movimento chamado romantismo, que nada mais foi do que a reação ao iluminismo. Alguns homens começaram a olhar essa ênfase excessiva na razão, começaram a perceber uma incongruência, porque se a gente pensar, nós entendemos que a nossa razão também falha em vários momentos, né? Então isso é racional. Então saber dos limites da razão é racional, faz sentido. E a nossa experiência da realidade demonstra isso, né? O quanto a gente esquece as coisas, por exemplo. Eu por sinal sou muito esquecido. E a ênfase não foi na razão, foi no coração, foi nos sentimentos, né? Então o movimento romântico, e essa é uma foto aqui tipicamente romântica, né? Que valoriza muito os sentimentos, valoriza os anseios humanos, valoriza a beleza natural. Então essa é uma obra tipicamente romântica, e vão surgir muita literatura romântica nessa época, que fala do amor de um homem para uma mulher. Enfim, isso é basicamente o movimento romântico. Está dando agora uma ênfase excessiva nos sentimentos. E aí depois a gente vai ter a revolução afetiva, que é um movimento muito interessante também, que explica muito de como o mundo está hoje, né? De como o mundo passou do penso, logo existo, de Descartes, para sinto, logo existo. Né? Essa seria uma síntese do romantismo e dessa revolução afetiva, que vai culminar nessas ideologias de gênero, em tudo isso que a gente vê hoje na contemporaneidade, porque a realidade, o que eu sinto determina a realidade, não o contrário. Né? Na idade moderna e antes, a realidade está além do que eu sinto, do que eu desejo. A realidade existe por si só. Eu só descubro a realidade. Mas depois desse momento,
o que eu sinto passa a ser mais importante que a realidade. E às vezes, inclusive, a gente pode moldar a realidade, né? Então isso é muito comum hoje. E aí a gente chega na teologia liberal, gente. Tudo isso, né, se a gente somar, pôr no liquidificador o deísmo, o iluminismo e o romantismo, a gente vai ter um conjunto de ideias que a igreja olhou para elas e pensou o seguinte: a gente precisa dar uma resposta para isso. Então a intenção inicial dos teólogos liberais era boa, era de tentar dar uma resposta a esses movimentos. Porém, eles abraçaram alguns pressupostos que não são bíblicos, que não são verdadeiros. Esse foi o problema, né? A intenção foi boa, mas o tiro saiu pela culatra em vários pontos. E claro que alguma coisa boa sai também, né? Nunca um movimento só tem um movimento filosófico, teológico, tenha só pontos negativos. É difícil isso. E o primeiro a tentar dar essa resposta foi o Friedrich Schleiermacher, já no século XVIII. Ele foi um teólogo que nasceu num lar cristão. Ele teve acesso a Kant, né? Essas ideias circulavam muito na universidade, e ele teve acesso aos escritos de Kant, e depois disso ele começou a ter dúvidas sobre a sua fé, sobre alguns pontos da teologia, dos dogmas religiosos. E ele tinha a intenção de ganhar os seus amigos os seus amigos que eram céticos e cultos, para Deus. Ele tinha a intenção de evangelizá-los. Então ele começou a escrever um livro tentando achar qual era a essência do cristianismo. E qual foi a conclusão que ele chegou? Que a essência do cristianismo é a consciência de Deus. Veja como que muda. A essência do cristianismo para os reformadores, por exemplo, era a verdade revelada, né? Deus se revelou de forma objetiva, de uma forma inteligível que a gente possa entender, e a verdade é objetiva. E a essência do cristianismo, para os reformadores, era a cruz de Cristo, o sacrifício de Jesus, a ressurreição literal de Jesus, né? Então isso era a essência do cristianismo. E para esse movimento que surge, essa teologia liberal, a essência do cristianismo é a consciência de Deus, e não na revelação, nos dogmas ou nas comprovações racionais. A essência é a consciência de Deus. E se é a consciência, e quem é consciente sou eu, ser humano subjetivo, isso se torna subjetivo, né? Então começa-se a subjetivar cada vez mais a fé. E olha o que ele disse: nenhuma doutrina, por mais tradicional que fosse, seria sacrossanta. Somente as que fossem compatíveis com a consciência de Deus e sua expressão cristã específica seriam aceitáveis para Schleiermacher. A Bíblia, declarou, não é autoridade absoluta, mas o registro das experiências religiosas, olha que interessante, das comunidades cristãs primitivas. Portanto, fornece um padrão para as tentativas contemporâneas de interpretar a relevância do Jesus Cristo para as circunstâncias históricas específicas. Ela não é sobrenaturalmente inspirada e nem infalível. Então, esses teólogos começam a negar pontos clássicos da teologia cristã, como a infalibilidade, a inspiração, a inerrância, né, da Bíblia, a divindade de Jesus, nós vamos ver também. Então esses teólogos começam a abraçar algumas ideias iluministas, racionalistas, e tentam dar uma resposta para essas pessoas de uma forma equivocada, tirando pilares básicos da fé cristã, né, que é a verdade objetiva, que é a revelação, enfim. Então começa esse movimento com Schleiermacher. E outro teólogo liberal também, nós vamos ver o nome dele aqui, que o nome dele é difícil de pronunciar. Esses teólogos dessa época, gente, eles estavam impressionados com o avanço científico. Então é muito compreensível. Por quê? Porque eles estavam vendo mudanças radicais e
com um bom embasamento. Então, não era algo tão fácil naquela época, não deve ter sido algo tão fácil. É aquilo que eu falei, ó, eles começam a fazer essa separação de fato e valor. A área dos fatos é da ciência, a área do valor é da religião. Então a religião lida com as questões de valor, valores morais, éticos, é a religião que lida. As coisas de fato, ciência, descobrir as coisas sobre o mundo, isso é a área da ciência. Existe um fundo de verdade nisso? Existe. Por exemplo, é muito comum hoje pessoas quererem usar a Bíblia para falar, por exemplo, a idade da Terra ou como a Terra surgiu. Então, a Bíblia é um livro teológico escrito com um objetivo teológico. Então, uma frase que eu gosto muito é: a Bíblia foi escrita para mostrar quem criou o mundo. Agora, como o mundo foi criado, há quanto tempo ele surgiu, como ele funciona, isso é uma outra esfera que é mais competente para isso, que é a ciência. Então a ciência ela foi feita para estudar os fenômenos, por que as coisas caem. E a Bíblia foi escrita para dizer quem criou a gravidade. Então são duas coisas distintas. Então é muito comum hoje ver pessoas usando a Bíblia para defender questões científicas. A Bíblia pode conter ciência, mas essa não é o foco dela. O Gênesis, por exemplo, foi escrito para israelitas que estavam há 400 anos cativos lá no Egito e estavam envolvidos com as religiões daquela época, dos sumérios. Então a Bíblia foi escrita para mostrar que não foram os deuses sumérios, os deuses da Mesopotâmia que criaram o mundo, mas foi o Deus Javé. Então, há um livro muito interessante chamado Como Ler Gênesis, e esse livro explica que alguns mitos de criação da época diziam que o Deus deles tinha criado o ser humano pegou o pó da terra, cuspiu, fez o barro, pegou o sangue de um demônio, misturou aquilo com o seu cuspe e formou o ser humano. Então essa era uma narrativa dos deuses da Mesopotâmia. Então a Bíblia, quando você vê o relato de Gênesis, ele foi escrito para contrapor esses relatos. Por isso que Deus diz que, em vez de ele pôr cuspe e pegar o sangue de um demônio, Deus sopra o fôlego de vida dentro do homem. Então, existe uma linguagem poética, inclusive vários autores mostram que o Gênesis, o relato da criação no original, tem métrica, todos os elementos de música, de poesia. Então a gente não precisa tomar o relato de Gênesis de forma literalista. O que isso quer dizer? Esse autor vai dizer o seguinte: Gênesis é uma história teológica, ou seja, ele está narrando fatos reais de pessoas reais que aconteceram, que existiram na história real, porém de uma forma teológica, de uma forma poética, não preso a detalhes literais. Então, isso muda tudo. Então, existe um Adão histórico, existe uma Eva histórica. Deus interviu em algum momento para criar esse Adão e Eva históricos, mas não necessariamente de forma literal, como está escrito no relato, porque ali é poesia e é uma história teológica. A forma de expressão hebraica, de escrita hebraica, é para confrontar os relatos de criação daquela época, né? E não para contrapor Charles Darwin, que vai vir 3.000 anos depois, né? Então a Bíblia não foi escrita para contradizer a evolução, tá bom? Então isso é muito interessante. E eles começam... Então, e por isso eu falei tudo isso aqui, para mostrar que existe um fundo de verdade nessa separação de fato e ciência. Porém, não de forma absoluta, como eles dizem. Por exemplo, aí eles vão negar a ressurreição exatamente por isso, porque não tem como descobrir isso cientificamente. Ora,
A ciência é um óculos para enxergar o mundo, mas não quer dizer que tudo que é fato tem que caber dentro dos óculos da ciência. A história é uma ciência, porém ela não está suscetível à área da ciência empírica, porque ela lida com fatos que já passaram, não tem como a gente reproduzir aquilo no laboratório. As ciências forenses, da mesma forma, ela lida com o passado, não tem como. A cosmologia, da mesma forma, ela tenta estudar através de evidências empíricas para tentar descobrir como o universo surgiu no início, se foi por uma explosão que pode explicar o porquê da expansão do universo. Então existem áreas de saber, áreas científicas, que a gente pode usar um termo científico, ou seja, porque existe método, existe uma forma de buscar a verdade de forma organizada, que não é a ciência natural, que não é a ciência empírica, né? Então existe um pouco de verdade nisso, mas não do jeito que os teólogos liberais e os iluministas trouxeram. Então olha só, como esse Ritchie dizia, olha, eu também um teólogo liberal. Quando os cristãos afirmam que Jesus é Deus, estão fazendo um julgamento de valor, olha só, sobre a vida de Jesus em relação a Deus quanto em relação à humanidade. Os cristãos confessam que Jesus é Deus, entre aspas, porque essa vocação vitalícia possibilitou a conquista parcial do reino de Deus na história. Mas, segundo Reich, argumentava, Jesus não pré-existia a vida humana na Terra, em algum plano celestial, mas somente na mente de Deus. Então olha que interessante. Esses teólogos estão fazendo o quê? Naturalizando a fé. Então eles estão tentando assumir esses pressupostos iluministas, racionalistas, eles estão abraçando esses pensamentos falsos, estão com uma boa intenção até, tentando dar uma resposta para essas pessoas, para tentar manter a religião sem cair diante dessas críticas. Entendem a ideia e o objetivo da teologia liberal? Eles querem, de uma forma errada, equivocada, ingênua até, dar uma resposta para essa crítica moderna, mas abraçando pressupostos errados, abraçando afirmações e ideias erradas. E isso é um tiro que sai pela culatra, né? Não faz sentido isso. Então eles começam a naturalizar a fé, e isso vai acabar na secularização. Hoje a gente já vive um estágio muito mais secularizado, nessa época era o início de tudo, né? Claro, mas hoje a gente já vive um estado de secularização muito mais forte do que iniciou nessa época, né? Então hoje o direito, várias áreas da sociedade já foram corrompidas por esse secularismo, por essa exclusão da metafísica no mundo, na vida pública, da metafísica, daquilo que está além do mundo físico, né? Então há uma discussão muito forte hoje na academia, principalmente na área de criação, na área da biologia, por exemplo, da cosmologia, de tentar colocar no currículo escolar outras visões, porque o currículo escolar hoje é apenas naturalista. Ou seja, por exemplo, na biologia você estuda qual que é o sentido da vida. Crescer, nascer, crescer, reproduzir e morrer. Isso é uma visão naturalista. Se Deus não existe, é assim que as coisas funcionam, tudo bem. Mas, e se Deus existir? E se, em vez de o mundo ter surgido ao acaso, como eles dizem, e se Deus estava por trás? E se Deus causou a explosão e organizou todos os planetas, todas as órbitas? E se Deus fez isso? Essa é uma hipótese válida, né? A gente não pode excluir essa hipótese de antemão, como eles fazem. Esse é o erro da ciência, da ciência moderna, né? Ela exclui Deus de antemão. E não é uma tentativa de ensinar religião, é apenas uma tentativa de trazer mais uma hipótese que é válida. Então, imagina se o naturalismo fosse aplicado nas ciências forenses, por exemplo. Os delegados, não sei o nome da pessoa que faz
essas investigações, eles chegam num local e escolhem um monte de evidências e o superior deles fala o seguinte: olha, não pode ter intervenção de alguém inteligente por trás disso. Isso tem que ser tudo obra natural. Então ele vai olhar todas aquelas evidências e vai pensar assim: poxa, tudo aponta para uma mente inteligente que pensou em colocar esse copo aqui, que arrastou esse móvel para cá, porque tudo isso aponta para uma mente por trás. Mas eu posso só interpretar isso tudo aqui de forma natural. Então você limita a possibilidade. É a mesma coisa na arqueologia. O indivíduo que está escavando, ele pega um pedaço de pedra que está afiado dos dois lados, formando uma ponta que parece ser uma faca. E aí tem um cabo que parece ser mais grosso para pegar. Então tudo indica que aquilo ali não foi uma pedra que foi lapidada pela ação do acaso, das intempéries da natureza. Mas tudo indica que ali tem ação inteligente por trás, afiando os dois lados de forma igual para formar uma parte afiada para cortar com um cabo. Então tudo indica que foi inteligência. Então a arqueologia também funciona dessa forma. Ela busca evidências de inteligência. Se ela vê uma pedra que pode estar com alguns cortes, mas que não tem evidência de inteligência por trás, eles vão concluir que aquilo é uma pedra. Mas se eles encontram uma pedra afiada com a ideia de um cabo, essas coisas simples já apontam para uma inteligência. Então, a hipótese de uma inteligência por trás, ela é válida em várias ciências. Por que não nas ciências da biologia e da cosmologia, né? Então, a não ser por causa de uma tentativa de excluir Deus, excluir o cristianismo do cenário público, né? E essa é a tentativa dessas pessoas. E aí, gente, diante dessa secularização, diante desse esfriamento espiritual da sociedade nesse momento, Deus não fica sem voz. Deus começa a levantar pessoas e movimentos para avivar a sua igreja. E o primeiro grupo que começa a trazer esses avivamentos são os morávios. No século XVIII, ó, tudo no mesmo momento, tá vendo, gente? Aqui, ó. Esses teólogos liberais estão falando que é o século XVIII, tá vendo? 1760, e os morávios surgem exatamente nessa mesma época, 1722. Estava havendo a Guerra dos 30 Anos entre católicos e protestantes, e aí alguns cristãos que moravam na Morávia buscaram abrigo na casa de um homem, de um conde chamado Conde Zinzendorf. E lá nesse lugar eles começaram a morar lá com ele abrigou esses moravianos, e aí eles eram cristãos de vários movimentos, tinham cristãos pietistas, tinham cristãos puritanos, luteranos, e aí como eles começaram a ficar junto nessa comunidade lá na terra dos Zinzendorf, eles começaram a ter algumas divergências em questões teológicas, por exemplo, em como fazer o culto, como deveria ser organizado o culto. E aí o Zinzendorf, que era um cristão temente a Deus também, ele intervém e ele começa a fazer uma pregação para eles sobre unidade cristã. E aí isso começa a gerar um despertar nesse grupo de moravianos. Aqui nessa casa, ó, aqui aconteceu em 1727 o primeiro culto deles, e nesse culto começou a haver o primeiro avivamento dos moravianos. Várias pessoas tiveram visões de Jesus durante esse culto, várias manifestações espirituais. Então aquela pregação de unidade mexeu muito com os moravianos, e eles começaram a buscar Deus de forma, como a Bíblia diz, né, de todo o coração. E aí eles começaram uma reunião nessa época de oração também, uma reunião de oração de 24 horas, de rodízio de pessoas, sempre um homem e uma mulher num local, estavam orando e fazendo turnos com outras pessoas. E o mais impressionante, gente, essa reunião durou 100 anos. Então vocês imaginam
uma reunião de oração. Às vezes a gente tem dificuldade de ficar 2 horas orando, né, num grupo, numa reunião de oração. As nossas reuniões de orações na igreja, por exemplo, geralmente são as reuniões mais vazias, né, da igreja. E essa reunião dos moráveis, além de durar 24 horas, que era um relógio de oração, né, isso é muito comum hoje, essa reunião, ela durou 100 anos. Então isso mostra o quanto esse povo foi reavivado de dentro para fora, de verdade, né? Porque isso não é qualquer pessoa que faz. Uma reunião de 100 anos, 24 horas por dia, não é qualquer um que faz. E eles, gente, outra evidência de que eles foram avivados foi o zelo deles por missões. Então eles foram um dos primeiros povos a investir em missões dentro do protestantismo. No ano de 1759, de 27, 32 anos, em 32 anos eles já tinham 175 missionários enviados ao longo do mundo. Então isso é um número absurdamente alto. Eles tinham um missionário para cada 60 membros. Isso também é um número absurdamente alto. É muita gente enviada para... Isso é o que a gente fala de número relativo, né? É um número em relação a um outro número. Então, um missionário para cada 60 membros é muita coisa, é muita gente. E eles tinham missionários na Inglaterra, na Escócia, na Suíça. Eles tinham missionário em vários lugares. E o mais marcante, gente, na história dos morávios é que alguns jovens, eles tentavam entrar nessas colônias de escravos para pregar para os escravos. Porém, os senhores de escravos não deixavam eles entrarem. E certa vez dois jovens morávios perguntaram o seguinte: mas e se a gente se vender como escravo? E aí o dono da colônia, né, de escravos, disse: tudo bem, vocês podem até vir, mas vocês vão ter que pagar a passagem de vocês de navio. E aí esses jovens se venderam como escravos. Eles, com o preço que eles se venderam, eles pagaram a passagem, ou seja, eles foram sem nada. E diz a história que quando eles pegaram o navio, essa foto aqui, alguns irmãos estavam na praia se despedindo deles, e aí esses irmãos estavam despedindo dos outros, sabendo que nunca mais iriam voltar, que eles estavam sendo vendidos como escravos e que iriam morrer lá por amor ao Evangelho, para pregar o Evangelho. E aí eles dizem o seguinte: que o cordeiro receba a recompensa do seu sacrifício. Então eles entenderam o cerne da fé cristã, que assim como Cristo se sacrificou por nós, nós temos que sacrificar nossa vida por Ele. Isso significa negar a nós mesmos, tomar nossa cruz e seguir a Jesus. Esses irmãos entenderam isso, gente. Então, a vida não é para ser uma vida de conforto, de excessos, de excesso de tudo, excesso de paz, excesso de conforto, excesso de riqueza. A vida cristã é uma vida de entrega, de sacrifício. Por quê? Porque o nosso Senhor fez isso por nós. Ele era Deus, ele esvaziou-se a si mesmo, tomou-se a forma de servo e veio nos servir. E a gente tem que fazer o mesmo, em todas as áreas, não só na parte financeira, mas em todas as áreas. Entregar o nosso intelecto a Deus, entregar o nosso corpo a Deus, glorificar Ele com o nosso corpo, com uma boa saúde, cuidando do nosso corpo, criando bons filhos, cuidando da nossa igreja, fazendo um bom trabalho onde a gente trabalha, de preferência trabalhando no que Ele nos chamou para trabalhar, né? No que Ele nos capacitou de dons. Então a vida cristã é uma vida de sacrifício, e esses irmãos entenderam isso, a ponto de se vender como escravos para pregar aos escravos. Isso é difícil entrar na nossa cabeça, principalmente na nossa cabeça pós-moderna, na nossa cultura pós-moderna, em um mundo com tanta facilidade, com tanta modernidade, com tantas distrações, né?
É difícil entender essa ação desses irmãos. E certa vez, em algumas dessas viagens que os moravos faziam para pregar o evangelho, eles estavam enfrentando uma tempestade e quem estava no navio? John Wesley. John Wesley estava no navio, e quando a gente falar do John Wesley eu vou entrar um pouco mais nessa história, mas eles influenciaram John Wesley, um outro grande avivalista. Então esses irmãos moravianos, eu quero estudar mais sobre eles inclusive, são, assim como os anabatistas, me chamou muita atenção também nesse modo de história da igreja, e esses irmãos morávios têm algo a mais para nos ensinar, tem mais coisa para nos ensinar. Sobre morrer para si mesmo, tomar a sua cruz e seguir Jesus. Esse exemplo de se vender como escravo é algo que foge à nossa razão pós-moderna, né? A nossa mente mal acostumada, a nossa mente mimada. É isso que nós somos. Nós, pós-modernos, somos seres mimados. Temos excessivamente muitas vantagens econômicas, científicas, e isso acabou nos prejudicando. A gente não sabe lidar, o ser humano não sabe lidar muito bem com tempos de paz, de bonança. Parece que o ser humano, ele, como disse C.S. Lewis, né, o sofrimento é um megafone de Deus para um mundo surdo. Então nós, por causa da nossa influência pecaminosa, parece que só ficamos na linha quando temos dificuldades e sofrimento. Quando as coisas estão bem para nós, a nossa tendência é esquecer a Deus, abandonar a Deus. Assim como a Bíblia diz, né, gente? Lá no livro de Juízes isso é muito claro. O povo, quando tinha paz e prosperidade, eles abandonavam a Deus. Quando Deus via que eles abandonaram a Ele, Ele deixava ou chamava os inimigos para oprimir aquele povo. E aí, depois de algum tempo de opressão, eles se arrependiam, pediam perdão, Deus mandava um juiz, libertava eles, aí vinha outro período de paz, prosperidade. O que acontecia? Eles caíam novamente, abandonavam a Deus. Então a Bíblia nos alerta muito sobre o perigo dos excessos, né? Excesso de poder, excesso de riqueza, excesso de tranquilidade, de facilidades. Então é muito sério isso. E esses irmãos morávios têm muito a nos ensinar. Um outro nome muito importante nesse período, também do século XVIII, é Jonathan Edwards. Ele também foi um grande avivalista, nasceu nos Estados Unidos, era neto de Salomão Studer, que era um dos teólogos mais influentes da época nos Estados Unidos. Ele entrou na Universidade de Yale com 15 anos, gente. Então isso naquela época era mais comum. Para entrar tinha que saber latim, tinha que saber grego, e ele já sabia com 15 anos. E em 1727, com 24 anos, ele se torna pastor em Northampton. E nesse momento, nessa localidade, ele experimenta o seu primeiro avivamento. Ele experimenta junto com George Whitefield, que é um outro homem desse período também, um outro grande avivalista. Eles começam a experimentar um mover espiritual nas pessoas da sua época, a ponto de jovens fazerem filas para se confessar com ele, de tamanha consciência de pecado que as pessoas passam a ter. Essa é uma das características de um avivamento, a consciência do nosso pecado. Porque se nós estamos em trevas por causa do pecado, quando a gente se aproxima da luz, minha mão vai clareando, quando a gente vai distanciando da luz, a gente vai ficando na escuridão. Então, quanto mais próximo da luz, maior consciência da nossa natureza pecaminosa. Então, uma das grandes evidências de que alguém de fato nasceu de novo é a consciência do seu pecado. Quando a pessoa acha que ela é muito boa, é porque ela está se comparando com Hitler. E Hitler não é uma boa comparação, né? Comparado com Hitler, 99% das pessoas são boas. Mas comparadas com Deus, ninguém é bom. Ninguém é bom. É isso que a Bíblia fala, né? Todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Romanos 6:23.
e o salário do pecado é a morte. Romanos 3, 23. Ou vice-versa, não lembro qual que é qual. Mas todos pecaram. Então, uma das grandes evidências de um avivamento é essa consciência de pecado. E isso começou a acontecer nesse momento com Jonathan Edwards. Porém, começaram a haver também alguns excessos emocionais. Pessoas nesses movimentos, nessas reuniões, pessoas estavam excedendo em manifestações, em expressões corporais. E aí ele escreve esse livro aqui, ó, A Verdadeira Obra do Espírito, de Jonathan Edwards. Um livro muito interessante, que ele vai mostrando quais são as evidências, os sinais que negam uma obra do Espírito e os sinais de uma obra, os sinais positivos de uma obra do Espírito. Então, ele vai falando, por exemplo, que as coisas inéditas não significam heresias. Então, é um livro muito equilibrado. Muitos cristãos tradicionais hoje tratam os movimentos pentecostais, por exemplo, de uma forma muito pejorativa e exageradamente desproporcional, exageradamente pesada, né? Então o Jonathan Edwards vai mostrar aqui que alguns pontos podem ser do Espírito, né? As manifestações corporais, por exemplo, não significam a ação do Espírito Santo e nem encenação. Pode ser uma coisa ou pode ser outra. Não tem como falar que o fato de uma pessoa estar caindo no chão por causa de uma oração, que ela está encenando, ou que ela está cheia do Espírito. Pode ser uma encenação, mas ela pode estar cheia do Espírito também. Então é um livro bem equilibrado, que vai mostrar muitos pontos interessantes. E aqui na página 75 ele diz o seguinte, olha: Satanás mantém os homens presos em seus laços até onde pode. Mas quando já não consegue fazê-lo, ele muitas vezes tenta levá-los a exageros, a fim de desonrarem o Senhor e assim macular a religião. Então o que ele está mostrando aqui? Ele experimentou esses movimentos de avivamento, ele viu muita coisa, muitas pessoas tendo manifestações espirituais, falando em línguas, curas, expressões corporais como as pessoas caindo no chão, gritando, gemendo. Então ele vivenciou tudo isso. E ele escreve esse livro para tentar organizar o que é uma obra do Espírito e o que não é. E ele diz isso, que Satanás ele vai tentando segurar a gente até um ponto que não consegue mais, então ele faz com que a gente vá para exageros. Ou de expressões emocionais, por exemplo, ou de negar tudo isso, que é muito comum em meios mais tradicionais na igreja protestante brasileira. Negar a possibilidade de cura, por exemplo, negar profecias, negar qualquer tipo de intervenção sobrenatural. Então esses são dois extremos, e o outro extremo são principalmente os neopentecostais, que já excedem um pouco em vários pontos. Então ele está falando exatamente isso. Se ele estivesse nos nossos dias, ele falaria o seguinte: olha, muito cuidado com esses tradicionalistas que negam qualquer possibilidade de sobrenatural, e muito cuidado com esses neopentecostais também, que acham que tudo é espiritual. Então a vida espiritual ela tem um certo equilíbrio. Existem ações sobrenaturais, mas não tanto quanto esses grupos fazem, e também existe uma certa base de ceticismo, de racionalidade, não racionalismo, mas também não tanto quanto esses grupos muito tradicionais. Então muito interessante esse livro, e ele chega à conclusão que a mudança de vida para além da manifestação é a principal obra do Espírito. Então não adianta nada você pular, saltar, falar em línguas, orar, mas a sua vida não ser transformada. Então não adianta nada. A mudança de vida para além da manifestação é a principal evidência de um avivamento, né? Mas manifestações espirituais existem, e a gente tem que tomar muito cuidado para fazer esses julgamentos também, né?
Podem ser ensinação, como podem não ser. E, gente, ele chegou a discipular o David Brainerd. O David Brainerd foi um homem de Deus muito, muito ativo, inclusive, principalmente na evangelização dos índios. E ele foi discipulado por Jonathan Edwards. Tanto que quando ele estava doente, ele morreu aos 29 anos, morreu muito cedo, ficou quase 5 anos numa tribo indígena, pegou tuberculose e morreu lá. Quando ele estava já no final da vida, ele foi para a casa do Jonathan Edwards e ficou lá até morrer. E aí dizem que ele teve uma tentativa de casamento com a filha de Jonathan Edwards, mas não se tem evidência de que eles chegaram a namorar ou algo do tipo. Parece que foi uma tentativa apenas, uma amizade colorida que tinha possibilidade, mas aí ele morreu muito cedo por entregar a vida para Jesus, por fazer a obra de Jesus, por negar a si mesmo, tomar a sua cruz. Então, parece aquelas histórias tristes, né, de amor, porém, quando ele morreu, provavelmente ele não ficou preocupado com isso. Quando ele encontrou a Cristo, ele tinha algo tão bom, mas tão bom, ele estava desfrutando da presença de Jesus, algo tão maravilhoso, mas tão maravilhoso, que um casamento não passa nem perto. O que é um casamento? O que é um filho? O que é uma conquista de uma faculdade, de um mestrado, de um doutorado? O que é ganhar uma Olimpíada? O que é fazer uma descoberta científica muito importante perto da presença de Jesus? Isso tudo não é nada, isso tudo é esterco, né? Como Paulo diz nas suas cartas, ele considerou tudo como esterco por causa do conhecimento de Cristo, né? Então são lições que a gente aprende com esses homens muito interessantes. E aí, gente, em 1750, ele foi expulso da igreja do avô. O avô era mais liberal, no sentido de permitir que a ceia fosse tomada por pessoas que não eram membros da igreja, por exemplo. Mas o Jonathan Edwards discordava do seu avô com relação a isso. E ele começou a fazer uma série de pregações, não só sobre essa questão da ceia, mas também sobre a igualdade aos índios. Olha só, ele pregava que os índios deveriam ser tratados da mesma forma que qualquer pessoa, mas isso naquela época ainda era um tabu, né? As pessoas ainda acreditavam que negros e índios eram pessoas sub-humanas, né? Um absurdo. E ele foi expulso por isso, por uma questão boba e por uma questão séria, que no caso aí eu acho que ele estava errado, né? A questão da ceia. Ou melhor, essa questão da ceia eu nunca pensei profundamente, não. Mas eu preciso estudar. Mas a igualdade dos índios, ele estava certo, com certeza, né? Então foi expulso da igreja do avô, e aí ele começa a fazer missão também. Vai para as tribos indígenas e começa a pregar o evangelho nessas tribos. Em 57, ele é convidado para se tornar presidente da escola de Princeton. E aí ele assume a presidência da escola, e aí a gente imagina, né, a nossa mentalidade pós-moderna, não vou dizer capitalista, porque o capitalismo é bom, mas a ética de acúmulo do capitalismo que é o problema, né? Não o meio de produção capitalista. O capitalismo é muito bom, mas a ética que surgiu junto com o capitalismo que é o problema, essa ética de acúmulo, de egoísmo. Então a gente com essa mentalidade, com essa ética de acúmulo que surgiu junto com o capitalismo moderno, a gente olha e fala assim, nossa, agora ele está no auge da vida dele, agora que a vida dele vai decolar, né? Agora ele está vencendo na vida. E aí, com um mês, quando ele assume a presidência, ele morre por causa de uma reação da vacina da varíola. E, mais uma vez, eu queria chamar a atenção para vocês para isso. O sentido da vida, gente, da perspectiva cristã, é fazer aquilo que Deus nos pediu para fazer. Então, em última análise, eu tenho pensado sobre isso esses dias, não tem como saber se alguém venceu na vida. Na nossa cultura, as pessoas tendem a olhar uma pessoa bem-sucedida financeiramente, com uma família, por exemplo, né? Alguns olham só a parte financeira.
Mas outros ainda olham outras questões mais superiores, né, moralmente, como uma família estruturada, com uma boa educação. E as pessoas tendem a olhar isso e ver uma pessoa financeiramente próspera, com uma família, por exemplo, minimamente estável, com uma boa educação, e pensam o seguinte: poxa, essa pessoa venceu na vida. Porém, da perspectiva cristã, nós seres humanos não temos acesso a essa informação. Por quê? Porque se Deus chamou essa pessoa, por exemplo, Deus nos chama para uma vida de simplicidade. Então, se alguém começa a desfrutar de um estilo de vida de excessos, de luxo, ela não está vencendo na vida, ela está se desviando do propósito pela qual ela foi criada. Da mesma forma, se Deus te chamou para criar o seu filho de uma forma tal e você não está fazendo isso, se Deus te chamou para trabalhar num emprego tal, numa vocação tal, e você escolheu outra por outras razões, por questões de status, de poder, de riqueza, então você pode chegar no final da sua vida cheio de dinheiro, com uma família, mas você não venceu na vida. Porque quando você chegar diante de Deus, Deus vai te cobrar, vai pedir para você prestar conta dos seus talentos, e Ele vai falar o seguinte: tem um vídeo na internet chamado Vocação, que é muito interessante. Ele simula Deus chamando as pessoas para no fim dos tempos. E ele chama a pessoa, ele chama o evangelista Anderson, por exemplo. E aí chega o cara e fala assim: não, evangelista Anderson, eu era contador, eu trabalhava, eu até abençoei muitas igrejas com o meu trabalho de contador. E aí Deus vira para ele e fala o seguinte: mas eu não te chamei para ser contador, eu te chamei para ser evangelista. Onde estão as 2.484 almas que eu te pedi para ganhar, se você tivesse me ouvido e sido um evangelista? E aí o homem entrega as obras dele e elas se queimam, né? Como Paulo fala em 1 Coríntios 3. Aí uma outra pessoa ele chama pastor, contador Jorge, por exemplo. E aí o cara chega e fala: não, eu não sou contador, eu fui um pastor, eu ganhei almas para Jesus. E aí Deus vira para ele e fala: mas eu não te chamei para ser pastor. Se você tivesse trabalhado como contador, como administrador que eu te chamei, você iria ajudar X igrejas, e essas igrejas iriam alcançar 700 mil almas, e você como pastor influenciou 500 pessoas. Então, gente, a gente vê esses exemplos de pessoas que morreram cedo, como o Jonathan Edwards, como o Jonathan Edwards morreu com 55 anos, mas o David Bryan morreu com 29 anos. E a gente tem a tendência com a nossa cultura de olhar e pensar que essas pessoas não venceram na vida, ou que elas perderam muitas coisas, mas de uma perspectiva cristã, como diz um provérbio, se não me engano, um salmo, essa vida aqui é muito dura. Então, às vezes, vale mais a pena nem ter nascido. Se a gente ficasse com Deus, já estaria bom demais. Então, de uma perspectiva cristã, essa vida é muito passageira, a vida é um sopro, como a Bíblia diz. E nada disso aqui, nada das coisas boas que a gente pode viver aqui se compara ao que há de vir, a encontrar com Cristo e a desfrutar da sua presença eterna. E aí a gente entra no nosso terceiro avivalista, que é o John Wesley. Ele nasceu no mesmo ano que o Edwards, em 703, né, 1703, porém ele viveu 88 anos, gente, quase 90 anos. 88 anos. Ele nasceu na Inglaterra, filho de Samuel e Susan Wesley, e impressionante, gente, pasme, ele era o 15º filho de 19. Então Susana e Samuel tiveram 19 filhos, e o John Wesley era o 15º. Com 5 anos, a casa dele pega fogo, e estava todo mundo dormindo. Uma das filhas, das irmãs dele, acorda, chama o pai sai reunindo, filho para todo lado, né? 19 filhos, imagina. E aí quando eles chegam lá no jardim, eles dão falta de John Wesley.
John Wesley ainda estava dormindo no quarto dele. Eles tentaram voltar, passar pelas chamas, mas as chamas já estavam muito altas. Eles não tinham como passar. E eles começaram a orar no jardim. Começaram a orar por John Wesley. E aí, com um tanto de fumaça, ele acordou, né? E chegou na janela do seu quarto e os vizinhos viram ele. E eles começaram a chamar pessoas para subir uns aos outros para tentar acessar a janela. E graças a Deus eles conseguem tirar John Wesley de lá depois de muito tempo, já na fumaça, no fogo. E ele chama a si próprio de tição tirado das chamas nos seus escritos, né, no seu diário, porque ele saiu de lá todo enfumaçado já. E a mãe e o pai entendem que isso foi um sinal de que ele seria um jovem especial, né? Deus cuidou dele, Deus protegeu ele daquele imprevisto, daquele acontecimento, e eles começaram a nutrir muita expectativa, assim como Maria, né? Jesus recebia muitas palavras e Maria ia guardando aquilo no coração, então provavelmente eles começaram a guardar tudo isso no coração também, com grande expectativa da vida dele. Ele tinha um irmão chamado Charles Wesley, junto com o Whitefield, e eles criaram na universidade um clube santo. Então os três, na universidade que eles estudavam para se preparar para o ministério, eles começaram a criar um grupo chamado Grupo Santo, Clube Santo. E eles foram chamados de metodistas. Por quê? Porque eles eram muito metódicos. Eles tinham estudo bíblico de forma muito metódica. Eles tinham hábito de oração muito metódicos. Eles tinham hábitos de justiça social muito forte. Eles visitavam as prisões. Eles ajudavam os pobres. Por isso eles foram chamados de metodistas. Daí que vai surgir a denominação metodista, né? Em 728, com 25 anos, ele é ordenado ao ministério e começa a ajudar o pai durante 2 anos na paróquia do pai dele, na pequena paróquia do pai dele. E ele começa a pregar nesse momento. Em 735, 7 anos depois, ele decide fazer uma missão lá no estado da Geórgia, nos Estados Unidos. E quando ele estava indo para lá, aí que vem aquele evento que eu citei. Ele estava indo para lá, fazer a missão, e começou uma tempestade no navio. E tinha um grupo de moravianos no navio, né? Os moravianos são contemporâneos a John Wesley. E esse grupo estava com uma serenidade que ele nunca tinha visto. O navio quase afundando, e o grupo estava sereno, cantando e orando a Deus. Isso chocou ele, porque ele estava em agonia, ele estava em desespero. E aí eu fiquei pensando sobre isso e eu tenho muito medo de mar, né? Então, eu não sei se eu conseguiria separar as duas coisas, né? Uma coisa é a tranquilidade de estar com Cristo, que se eu morrer, eu vou estar com Ele, isso é uma coisa, mas imaginar um naufrágio é algo assustador, de fato. Imagina, às vezes à noite, você caindo no mar, é um negócio que me assusta muito. E esses morávios estavam cantando. Isso é algo assustador também. É algo impensável na nossa mentalidade, né? Mas eles estavam assim, isso ocorreu, são pessoas reais. E essas aulas são importantes para trazer exemplos de pessoas reais, para nos inspirar também, né? E aí ele começou a questionar sua salvação, ele começou a olhar esse grupo e falar assim, nossa, eles são cristãos de fato, será que eu sou salvo? Será que eu tenho fé de verdade? E ele começou a entrar um pouco nessa crise. E ele fica lá 2 anos na Geórgia e volta sem sucesso. A pregação dele lá não teve muito efeito, ele não teve um bom resultado lá. E isso ensina pra gente também que a vida não é só acerto, né? E até dos erros a gente pode tirar algo bom. Provavelmente ele aprendeu algo nesses 2 anos, do que ele não deveria fazer mais e de como ele deveria fazer algumas coisas. Então ele volta para a Inglaterra. Em 738 ele está participando de uma reunião com os moravianos e aí, gente, ele tem o que ele chama de conversão. Então ele já
Ele tinha 35 anos de cristianismo, e se converte agora. Então olha que interessante. Por quê? Porque salvação não tem a ver com denominação religiosa que a gente nasce, salvação não tem a ver com frequentar culto, missa, não tem a ver com ser batizado. Isso são coisas que podem comunicar uma salvação, mas salvação não é isso. Salvação é o encontro pessoal com Jesus em algum momento da nossa vida. E John Wesley teve esse encontro com 35 anos, novamente com um grupo de moravianos. Ele diz o seguinte: senti meu coração se aquecer como nunca antes. Senti que confiava de fato em Cristo e somente nele para a minha salvação. E tive a certeza de que ele havia assumido os meus pecados. Sim, até os meus pecados. E me salvado da lei do pecado e da morte. Então, nesse momento, ele tem a experiência dele de conversão. Ele se sente perdoado e redimido por Deus, né? Até então ele teve uma vida religiosa diferente. A gente pode nascer católico, evangélico, mas Jesus ele não vem buscar. Deus não é católico nem evangélico. Deus é Deus e ele vem buscar os seus filhos amados, aqueles que se deixaram ser adotados. E isso é uma experiência individual que a gente tem que ter, um encontro pessoal com Jesus. E ele vai para Hanhut, que é onde os morávios moravam, né? Ele vai para estudar, depois disso, ele vai para lá para estudar junto com os moravianos, para aprender junto com eles, mais de perto. E aí, ele começa a criar um grupo muito grande, né? Várias pessoas começam a ouvir ele, começam a caminhar com ele. E aí ele queria ordenar algumas pessoas, só que a igreja anglicana nega essa ordenação. E já que ele não poderia mais pregar na igreja anglicana, no templo, ele inaugura uma nova forma de pregação, que é a pregação ao ar livre, igual está nessa foto aí. Ó. Isso até então não acontecia. Os cultos eram realizados nas igrejas e, como a gente viu a reforma, muitos das questões litúrgicas, principalmente na igreja anglicana, são católicas romanas, são muito tradicionais. Até mesmo os reformadores, os luteranos e as igrejas presbiterianas, os calvinistas, eles têm uma liturgia muito rígida, muito séria. Alguns só cantam coros, a disposição da igreja é bem parecida com uma igreja romana. Então, não existia pregação ao ar livre. E John Wesley inaugura esse modelo de pregação. E começa a pregar para mulheres e pobres, algo também que não era muito comum nessa época, né? E um dos pontos que ele acreditava, que ele pregava muito, era sobre o perfeccionismo cristão. Ele acreditava que a gente poderia alcançar a perfeição nessa vida, mas a perfeição, olha só, não no sentido absoluto. Olha, essa citação. Wesley deixou bem claro que não propunha a perfeição sem pecado, nem a perfeição infalível, mas antes a possibilidade da impecabilidade de motivação no coração, que fosse completamente cheio pelo amor de Deus. Então ele não estava falando que a gente não iria tropeçar, mas que a gente poderia tropeçar sem aquela intenção obstinada de tropeçar. Uma coisa é a pessoa sair e falar, não, hoje eu vou trair minha esposa, hoje eu vou sair para enganar uma pessoa, para roubar, para matar. Isso é uma coisa. Outra coisa é uma pessoa sair com o coração puro e num momento ali de estresse, ou às vezes até sem querer, ou às vezes de forma impensada, ferir alguém, matar alguém, né? São duas coisas diferentes. Então ele acreditava que era possível a gente abandonar essa prática pecaminosa constante, né? Isso ele chamou de perfeccionismo, mas não pode ser levado ao pé da letra. E não é à toa que ele era metodista, gente, ele era muito metódico, muito disciplinado. E ele acredita essa disciplina, a sua longevidade é essa disciplina. Então ele acordava às 4 horas da manhã, a primeira pregação dele era às 5 horas da manhã.
Ele pregava para as pessoas que estavam indo trabalhar, ele queria pegar as pessoas que estavam indo trabalhar. E algumas pregações estavam a 90 quilômetros de distância. Então imagina você sair daqui de Belo Horizonte e ir pregar lá em Mariana, Ouro Preto, Mariana, a cavalo. Porque não tinham carros naquela época. A cavalo, gente. Então, isso é a motivação de um cristão que entendeu que foi salvo do pecado, sabe? Isso é muito forte. E ele separava 2 horas do seu dia para oração e leitura bíblica. Olha que interessante, gente. A gente já fez os cálculos, a gente tenta ler a Bíblia todo ano na nossa igreja, aqui na Pão da Vida. E pelos meus cálculos, se a gente lê 20 minutos por dia, a gente lê toda a Bíblia num ano. Então a gente mal tira 20 minutos para ler a Bíblia, e John Wesley separava 2 horas do seu dia para oração e leitura bíblica. Ele enfrentou algumas hostilidades dos seus ouvintes, porque a sua mensagem não era tão agradável, né? Falar sobre perfeccionismo, né? A Bíblia diz, seja santos porque eu sou santo. E aí alguns ouvintes eram hostis com ele. E teve um caso em que ele estava sendo perseguido, ele teve que pular num lago frio para sair, para fugir, né, das pessoas que estavam buscando ele. E ele nada até o outro lado e continua pregando do outro lado do rio. Por quê? Porque ele estava inflamado pelo Evangelho. Ele estava inflamado pelo amor que o alcançou. Ele entendeu que o sacrifício de Jesus foi alto demais e que ele deveria dar toda a sua vida para agradecer a Jesus por isso, né, pelo que ele tinha feito. Então estima-se, gente, que em pouco mais de 50 anos de ministério que ele teve, ele andou 300 mil quilômetros a cavalo. Ele pregou 42 mil sermões ao longo da sua vida. E isso, em 50 anos, calculando em 50 anos, dá quase 3 sermões por dia. E dizem que ele pregava de manhã, de tarde e de noite. Então ele manteve praticamente uma média de 3 sermões por dia. E tudo isso era escrito, gente. Ele escreveu também 200 livros. E ele pregava muito contra o álcool, a guerra e a escravidão no seu tempo. E então ele produziu demais. Ele foi um homem muito metódico e por isso ele conseguiu produzir tanto. E alguns historiadores vão dizer que se não fosse esse avivamento que o John Wesley promoveu na Inglaterra nesse período, por causa das dificuldades, da fome, das agitações sociais, se essas pessoas não tivessem sido alcançadas pelo Evangelho, se elas não tivessem mudado a sua vida, provavelmente a Inglaterra iria enfrentar uma revolução como a França teve, né? Que foi um banho de sangue. Então, gente, esse homem, junto com outros, né? Claro, não é só ele, o Jonathan Edwards, o George Whitefield, não sei se é George, mas é alguma coisa Whitefield, eles evitaram uma revolução na Inglaterra. Olha isso. Então isso é muito marcante, isso é muito edificante para nós. A vida desses homens nos edifica tanto. E olha o que ele fala: cuidado para não ser tragado pelos livros. 1 grama de amor vale mais que 1 quilo de conhecimento. Então ele enfatizava muito a questão prática, porque Jesus enfatiza muito a questão prática, né? Lucas 6,46. De que adianta vocês dizerem que creem em mim, mas não me obedecem? De que adianta me chamar Senhor e Senhor e não fazer o que eu mando? Então, a prática cristã é muito mais importante que falar corretamente doutrinas, de saber doutrinas corretamente. A prática é muito mais importante. E ele enfatizou muito a prática nas suas pregações. E a minha expectativa é que a vida desses homens, desses morávios, com eles se vendendo como escravos para pregar aos escravos, a vida de Jonathan Edwards, a vida de John Wesley, todos esses avivamentos que aconteceram no século XVIII, que isso nos inspire, a retomar uma fé viva, uma fé vibrante, uma fé que acredita. Tem uma música que a gente canta lá na nossa igreja: dá-nos uma fé que não se abala, uma esperança no que há de vir. Então,
que você tenha a sua fé renovada a partir desses exemplos, a partir dessas histórias, e que você seja uma pessoa quente, não seja frio nem morno, mas que você seja quente, que a sua fé seja reativada. Se você estiver afastado de Jesus, que você retorne o quanto antes, porque ele virá como um ladrão. Então não perca tempo, não perca mais tempo comendo migalhas estragadas no mundo, sendo que há um banquete de delícias para você disponíveis, inclusive já, desde já, porque a vida com Deus nessa terra, ela é muito mais prazerosa do que a vida sem Deus. A gente pode ter menos prazeres carnais, menos prazeres corporais, porque carnal não tem nada a ver com o corpo, né? Carnal é da nossa natureza caída. Mas a gente pode ter menos prazeres carnais, mas nós temos outros tipos de prazeres que suplantam tudo isso. Então que você seja renovado na sua fé, que você seja uma pessoa de fato que conhece Jesus pessoalmente, não de ouvir falar, mas de andar com Ele, né? De contigo andar, como disse Jó, e que a vida desses homens te influencia a caminhar para frente, a retomar sua vida espiritual. Se você não o conhece, se você não conhece Jesus, que você ore nesse momento, entregue a sua vida a Ele, se entregue a Ele, como eu fiz há 2007, há 16 anos atrás, entregando a minha vida a Cristo e me dispondo a viver para Ele a partir de então. E foi a melhor escolha que eu fiz. Minha vida foi transformada, eu abandonei muitos pecados já ao longo da minha caminhada, ainda tenho muitos para abandonar, mas a gente vê uma caminhada, né, como John Wesley defendia, a gente vê uma caminhada, uma progressão. E eu experimento prazeres hoje muito mais elevados do que prazeres carnais que eu vivia antes. Então a vida com Deus vale a pena, principalmente, não só nessa vida já valeria toda a pena, mas principalmente porque Ele virá para organizar todas as coisas, para colocar ordem em tudo que está desarrumado, para voltar à ordem antes da queda, e aí nós vamos viver eternamente com eles, todos aqueles que crerem, né? Então, volte ou entregue a sua vida para Jesus o quanto antes, não perca mais tempo. E aí eu queria finalizar com essa, quem está vendo na gravação, essa imagem aqui, ó, ela vai resumir toda a história da igreja. Olha, o judaísmo, Jesus vem judeu, e aí nós temos o cristianismo primitivo, e aí temos os coptas, os armênios, né, nesse cristianismo primitivo, e aí em 1054, no século XI, a gente tem um grande cisma, a igreja oriental se divide, se desvencilha da igreja romana, e aí surge a igreja ortodoxa grega, a igreja ortodoxa russa. No catolicismo romano não se tem muitas mudanças, né, a não ser algumas ordens ou alguns movimentos carismáticos, por exemplo. E aí nós temos a Reforma Protestante no século XVI, que surgem os anabatistas, que começam a criticar Lutero, Calvino, em algumas questões, na questão do batismo infantil, por exemplo. E dos anabatistas surgem os russitas, os menonitas e os Brethren. E desse menonita vai surgir os Amishes. Lá nos Estados Unidos, no século XIX, se não me engano, surgem os Amishes, que são aquele grupo que rejeitou toda a tecnologia. Então eles vivem como se estivessem no século XVIII, por exemplo. Tem carroça, tem carro de boi, enfim, muito interessante os Amishes. E aí Lutero, né, que foi um dos reformadores lá na Alemanha, surge a igreja luterana com Lutero. O movimento pietista é um movimento de tentativa de reforma, assim como os puritanos tentaram reformar a reforma que estava começando lá na Inglaterra, a reforma da reforma. Os pietistas foi um movimento luterano que tentou reformar também alguns pontos da teologia de Lutero. E dos pietistas vieram os morávios. Já com Calvino, né, a gente tem a igreja reformada, que surgem os puritanos, que foi uma tentativa de reformar e de purificar a igreja na Suíça,
na Inglaterra, foi um movimento muito grande, os puritanos. E aí deles surgem os quáqueres, os batistas, que são os separatistas dos puritanos, os congregacionais, e surge a igreja presbiteriana também, que é basicamente da reforma calvinista, né? Lá na Inglaterra, com Henrique VIII, que a gente viu na última aula, surge a igreja anglicana, aí vem a igreja anglicana episcopal, e aí um dos homens que eram desse movimento é o John Wesley, que surge a igreja metodista, né? E aí desse grupo aqui vai surgir o Exército da Salvação mais pra frente. Na próxima aula nós vamos estudar essas pontinhas aqui da árvore aqui, ó. Isso aqui é uma representação do André Coelho, meu amigo lá da nossa igreja. Obrigado, André, pela imagem, muito bem feita, né? E dos Holiness vão surgir o movimento pentecostal, que depois vai dar origem ao neopentecostalismo, e do pentecostal vai surgir a Assembleia de Deus. Então esse é o resumo da história da igreja até aqui, né? Hoje a gente viu um pouco mais dessas árvores aí do metodismo surgindo, os puritanos, e na próxima aula nós vamos ver a igreja contemporânea, de 1914 até a atualidade. O que aconteceu no século XX, as duas grandes guerras, como isso vai influenciar o pensamento teológico, a visão da igreja. Aí vai ter as reuniões de Lausanne, por exemplo, para repensar a missão da igreja. Então tem algumas coisas interessantes também, tá bom? Então é isso, meus amigos. Deus abençoe vocês. Vocês sejam renovados e incendiados pelo poder do Espírito Santo, por causa do que Deus quer fazer na Terra. E que a vida desses homens, principalmente de John Wesley, que foi um gigante na fé, teve muita disciplina espiritual, que ela inspire você a ter uma vida mais vibrante, a ter uma vida espiritual mais vibrante, tá bom? Deus abençoe, até a próxima, até a semana que vem.